Um mês lá tem que pegar alguma coisa, né? É muito bom estar de volta, os irmãos aqui, né? Estar de volta à nossa casa, estar de volta aqui com os nossos irmãos queridos. Isso é muito bom, é gostoso, né? A gente sente falta, afinal de contas, foi um mês distante lá na casa do meu filho, quase um mês, né? Lá na casa do meu filho, conheci a minha netinha, o Matheus, né? E isso foi para a gente muito revigorante, mas, né, com os irmãos aqui também é bom, e é maravilhoso estar com os irmãos. Encontramos lá, irmão Wanderson, irmão Luiz, olha só, ainda fizemos uma festa, né, irmão? Que coisa boa, tá vendo? Igreja Batista Água Branca sendo representada no Recife, né? Isso é muito bom, né, Dalton? Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram, todos os irmãos que estiveram aí com a gente, pastores, né, e que os irmãos continuem sendo bênçãos para cada um de nós, porque a gente sabe que nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para quem? Para Deus, isso aí. Então, os irmãos fizeram o que fizeram para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Isso aí. E estivemos na primeira igreja batista do Recife, a sexta igreja do Brasil. Olha que coisa bacana. Sexta igreja do Brasil. A primeira igreja batista do Recife foi a sexta igreja organizada. Uma igreja histórica, 140 anos, né? 140 anos. E eu, assim como gosto de ver coisas antigas, né? Não velhas, pelo amor de Deus, coisas antigas, tá? Eu estava lá andando pelas ruas do Recife Antigo, né? A cidade antiga, a cidade velha, como eles dizem, né? Aqueles prédios, aquelas casas, aqueles lugares bonitos que eu acho bonito, pelo menos, né? E a cidade nova também. E uma coisa que eu achei bacana lá, interessante, que os prédios são altos e finos, estreitos. Interessante isso. Não vamos perceber isso? Cada prédio enorme, fininho, né? Eu estou pensando, gente, será que eles não têm medo desse negócio balançar e cair, não? Fininho, poxa. Mas é uma cidade maravilhosa, uma cidade boa. A única coisa que eu não gostei, os irmãos já sabem o que é. Lá não faz frio. Lá só calor. É um calor de 28, 29, 30 todos os dias. Pode estar chovendo, pode estar nublado. É um senhor calor. Mas eu ganhei porque eu conheci, vi minha netinha, né? A Ana Isabelle, muito fofinha. 2 meses fez semana passada. E aqui a gente está de volta, graças a Deus. Né? Trago um abraço do meu filho, né, para os irmãos, saudades. E disse ele que talvez setembro ele esteja aqui. Né? Militar tem muita coisa de cursos, né? Então às vezes é possível, às vezes não é possível. E eu estava essa semana pensando exatamente, né, em culto. Eu já falei aqui, sabe, o que é culto, né? Já falamos bastante sobre isso. Mas eu queria pensar com os irmãos, quantos irmãos conhecem de culto? Quais são os tipos de culto que você conhece? Aí alguém poderia dizer, ué, só existe um tipo de culto, né? Mas não, tem vários tipos de culto. Sabia dessa? Dalton não vale, pastor Isaías não vale, pastor Ângela não vale, pastor Carlos não vale, pastor Carlos César não diga, pastor Marcos também não diga. Né? Esse pessoal aí já sabe que estuda, né? Pastor Juninho, cadê o pastor Juninho? Ah, está aqui na minha frente, quase isso aqui. Pastor Juninho não vale. Quais são os tipos de culto que você conhece? Adoração é um. De gratidão é outro. Doutrinário. Também adoração, louvor, culto fúnebre, culto doméstico, oração, culto de oração, culto doméstico, né? Existem vários tipos de culto. Vários tipos de culto.
É evidente que hoje, por exemplo, agora pela manhã, nós estamos participando de um culto o quê? Hã? De adoração, gratidão, de ceia, né? Vamos relembrar. Mas também é culto misturado com culto o quê? Nós vamos fazer agora. Não. Doutrinário. O pessoal às vezes esquece desse daí. Tem o culto doutrinário, em que nós vamos aprender alguma coisa justamente sobre isso. Aprender o quê? Que hoje nós vamos falar, se Deus nos permitir, uma série de estudos sobre consagração. Você ouviu alguém falar assim, na minha igreja vai ter um culto de consagração? Já viu isso aí? Já viu? Pois é, né? E o que é um culto de consagração? Não. Quando a gente fala culto de consagração, o que você pensa na sua cabeça? O que quer dizer a palavra consagração? Colocar a vida diante de Deus, entrega, ele falou, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Romanos 12:1. Para os irmãos entenderem o que é um culto de consagração, que está também muito intimamente ligado à santificação. Culto de consagração. Romanos 12:1 diz o quê? Vê lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Isaías 6:1-8, mais um tipo de culto de consagração, mais um outro exemplo de culto de santificação. Isaías 6:1-8, esse aqui você conhece, com certeza. Não precisamos nem ler tudo, só o primeiro versículo já dá ideia. Isaías 6, versículo 1. O que diz aí? Não precisa nem ler tudo, que os irmãos vão saber. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriu o rosto, com 2 cobriu o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perecendo, pois meus lábios são impuros. E moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora com esta brasa tocou os seus lábios. As suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia, no caso, né? Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Repare que Isaías estava no culto adorando a Deus, não estava? Isaías estava no culto, estava no templo. De repente ele tem uma visão de Deus com os seus serafins, e aí é aquele negócio. Ele se viu, e aí naquilo que ele se viu, ele simplesmente fez aquela pergunta: o negócio está feito pro meu lado, né? Eu vi com os meus olhos o Senhor, e sou um homem de impuros lábios, e estou vendo o Deus Santo, moro no meio de um povo de lábios também impuros, vou morrendo. E aí, naquele momento, o que faz um dos serafins? Pega uma brasa viva, vai até ele, toca seus lábios e diz:
teus pecados estão perdoados. Agora que vem uma coisa interessante. Agora ele ouve a voz de Deus. A quem vou enviar? Agora, neste momento, depois da sua vida ser purificada, é que ele tem um contato com Deus. Antes ele viu. Antes ele estava vendo. Ficou apavorado. Mas agora ele viu Deus, mas não tinha contato. Não tinha como falar. E nem ouvir a voz de Deus. A partir do momento que os seus pecados foram perdoados, ele pôde ouvir a voz de Deus e pôde falar com Deus. Tem uma conversa, depois os irmãos podem ler lá, né, um diálogo que vai ser travado com Deus. Essa situação de consagração é importante, irmãos, para todos nós, e a gente vai ver isso. É importante porque sem essa consagração, sem essa santificação, sem esse aproximar de Deus, infelizmente você não consegue chegar até Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4, olha o que Paulo fala aos Hebreus. Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Não, 12, 14, perdão, Marta, desculpa. 12, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Agora vem a frase. Pois sem isso, ninguém verá a Deus. Repare como o autor da carta aos Hebreus diz que sem a santificação, sem essa vida de consagração, você não chega até Deus. Não estou dizendo que você não é mais, vai perder. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você vai ver comigo. Não, não é isso. Aqui ele está dizendo o seguinte: existe uma realidade. A realidade é, você já teve um encontro com Deus? Cada um responde por si. Se você disser que sim, então você vai chegar até Deus. Mas existe, por enquanto aqui, uma vida de consagração, de santificação. Ok? Se você não teve o contato com Deus, o que vai acontecer? Você não teve, então, em nenhum momento, uma vida de consagração, de dedicar-se a Deus e, consequentemente, de santificação. Você pode chegar ao céu? Não, você não vai chegar nunca. Por mais religioso que você seja, por mais dedicado a viver os padrões da Bíblia, você não chega até Deus. Por quê? Porque falta-lhe alguma coisa. E é aqui que a gente vai pegar. Nós vamos parar aqui para pensar um pouquinho. O que está faltando? Em Amós, capítulo 4, versículo 12, finalzinho do versículo 12 e o versículo 13, veja o que o profeta Amós diz. Lá no finalzinho do versículo 12. Tem como botar só o finalzinho, irmão, por favor? 4:12. Finalzinho do texto. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, e já vou castigá-los. Preparem-se para se encontrar com isso aí. Eu, o Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amós está dizendo para o povo de Israel: ó, gente, prepare-se porque você vai se encontrar com o Todo-Poderoso. Prepare-se porque você vai se encontrar com aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Prepare-se porque você vai encontrar aquele que não admite, em hipótese alguma,
uma vida dividida. Prepare-se. É claro que você vê aqui uma figura do que é hoje, mais especificamente em Êxodo 19, 10 e 11. O Moisés, inspirado por Deus, ele diz o seguinte, Êxodo 19, 10 e 11. E o Senhor disse, vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã, o quê? Purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Reparem que Deus está falando para aquele pessoal. Ó, gente, prepare-se para encontrar com Deus. E ele diz, para que isso aconteça, você precisa lavar as suas roupas. O que ele está dizendo ali? Figurada para os dias de hoje. O que ele está dizendo? Ser santo, sim. Mas ele está aqui dizendo que você tem que lavar as suas vestes. Que vestes? As vestes espirituais. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. A ceia nos lembra, num dos elementos, o vinho, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, portanto, se você encontrou-se com Deus um dia, você tem as suas vestes purificadas. Mas você, infelizmente, ainda vive uma realidade de pecador. Dia após dia você erra. Eu erro. Nós erramos. Mas um dia nós vamos encontrar com Deus. E naquele dia, quando nós estivermos com Deus, Ele vai trazer para nós tudo o que nós fizemos, falamos, vimos, ouvimos. Ele vai trazer tudo. É claro que você não vai perder a salvação, porque Jesus Cristo diz, Ele, o seguinte, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que vierem até mim. Você não vai perder, mas você vai prestar conta. Prestar conta do quê? Da sua vida de consagração, da sua vida de santificação. Imagine você perder, né, vamos dizer assim, os galardões que Deus tem para lhe dar. Não sei quais são, não sei o que é, não sei. Mas diz a Bíblia que nós ganharemos galardões, né, pastor? Nós vamos ganhar galardões. O que é? Não sei. Né? Que tipo é? Não vi, nunca vi. Eu não cheguei lá, né? O problema é, será que nós vamos ganhar muito ou pouco? Lembra do texto que Jesus Cristo disse que nós devemos juntar tesouro no céu? Como é que nós juntamos tesouro no céu? A nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa vida de santificação, com a nossa vida de consagração. Então vamos lá pensar aqui. Como é que isso acontece? Eu falei para você que no momento da sua vida, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, lembra disso? Então, este é o ponto inicial. Esse é o ponto que tudo começa. Esse é o ponto aonde Deus foi e limpou a sua vida, fazendo de você seu filho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo escrevendo uma igreja problemática, né? Uma igreja em que os crentes, ele diz que eles eram crianças na fé, crentes carnais, inclusive, ele usa essa expressão. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 2. Senhor deles e nosso. 1 Coríntios. Hoje eu estou meio complicado. 1 Coríntios 1, 2. 1, 2. Ainda estou em ritmo de voltar. Né? Está no meio do versículo, né? 1 Coríntios 1, 2. Voltei àquela lista de versículos, né? Pronto. Tudo bem, vamos ler. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus, que está na cidade de Corinto.
Escreva a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo então introduz a sua carta dizendo a igreja de Cristo. Então você tem ali o momento. Que momento? Da sua conversão. Vou fazer aqui um rápido exercício de memória. Você lembra do dia que você entregou sua vida a Cristo? Não precisa dizer assim, foi no dia tal, hora tal, um culto tal. Não precisa. Geralmente isso acontece e marca, né? Você consegue lembrar do dia que você entregou sua vida a Cristo? Até tem uma música que fala isso, né? Você se lembra o dia em que Jesus... Lembra dessa música, Dó? Né? Os seus pecados... Sabe mais do que eu, tá vendo? Hã? Você lembra? Aí você fica assim, deixa eu ver aqui. Eu lembro. Não lembro a idade. Eu acho que era mais ou menos... Eu deveria ter 11 para 12 anos. Lembro o domingo. Não lembro o domingo, mas lembro o que aconteceu naquele domingo. Lembro que foi no culto à noite. Lembro que quem estava pregando era o pastor Renato Gomes. Lembro disso tudo. E lembro que naquela noite eu tomei a decisão. Isso não sai da minha cabeça, né? Está lá, marcado. Esse dia você foi consagrado a Deus. Esse dia você passou a pertencer à Igreja de Cristo. Mas existe o depois, né? Existe o amanhã, existe o continuar. E Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 3, primeira parte, diz: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar não é a mim, não é a irmão fulano, não é para o diácono, mas agradar a Deus. E assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que damos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer que vocês é isto. Agora preste atenção no que Ele quer. O que Deus quer que vocês devem ser. Que sejam completamente, não parcialmente, dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Olha o que Deus quer. Ele quer que vocês fiquem livres da imoralidade. O que é imoralidade? O que é imoral? Sim, é pecado, mas o que é imoral? Por exemplo, existem países, culturas nesse mundo que matar um dos filhos não é imoral. Existe, mas é pecado, não é? Matar, tirar a vida. Eu quero que você entenda o que é moral e o que é imoral. O que é imoral? O que é imoral? Vamos lá. Pense. O que é imoral? É tudo aquilo que foge aos princípios divinos. Porque na cultura em que você e eu vivemos, pode até não ser, mas nos princípios estabelecidos por Deus é errado, é imoral. Existem coisas neste mundo, em nosso país, que as pessoas conseguem viver com aquilo dizendo que é normal. Mas na Bíblia, ela nos ensina que não é. Aí você, mas isso é normal. Espera aí. Não, não é. Não é normal. A Bíblia nos ensina o que é normal.
E esse dia a dia da nossa vida aqui, enquanto aqui nós estivermos, temos que entender que não é o que o mundo tem para nós como normal, que realmente é normal diante de Deus. Você pode viver uma vida que aos olhos humanos está tranquilo, mas diante de Deus, não. Não está tranquilo. Então nós temos que entender o seguinte, algumas verdades. Né? Quais são as verdades? Eu coloquei aqui 5 verdades. A santificação, a consagração é o resultado da graça de Deus e não somente um esforço humano. Repare, isso é uma verdade. Que o que Deus fez e faz em você não é qualquer coisa. Não depende de você somente. Porque você pode viver uma vida aos olhos humanos, repito, certinho. Mas e Deus, onde está? A graça de Deus, a santificação, é o resultado da graça de Deus nas nossas vidas. Segunda verdade, o cristão, o crente verdadeiro, luta diariamente contra o pecado. E o que é pecado? Repito, tudo aquilo que desfaz ou o contrário é da verdade bíblica. Isso é pecado. Não tem para onde fugir. Então, se Deus está dizendo para você, é isso, você tem que abraçar isso e ficar com isso. E isso é dia após dia. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade, a santificação, a consagração de vida não é um fato isolado no mundo, mas é um viver de forma santa dentro do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E a vida de santificação é justamente aqui, neste mundo, mostrando para o mundo que você não pertence a este mundo. Você lembra de vários textos que falam sobre isso, né? Os embaixadores têm lá, dentro daquele grande número de versículos e temas, né? Que nós somos embaixadores de Cristo. O que é embaixadores de Cristo? É aquele que representa seu governo em outro país. Que país é esse? É o mundo. Que governo nós representamos? O de Cristo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Quarta verdade, a evidência da santificação, da consagração, não é a perfeição de vida, mas uma vida transformada. Nesse mundo, é difícil chegar a isso, a perfeição. Porque nós erramos. Não é uma vida perfeita. Às vezes nós vemos pessoas exigindo um dos outros, né, uma vida perfeita. Não existe vida perfeita aqui nesse mundo, infelizmente. Mas nós podemos e devemos trabalhar para que a nossa vida, dia após dia, seja transformada para a glória de Deus. E quinta e última, a base para isso tudo é o Espírito Santo através da palavra de Deus, que vai nos moldando dia após dia o nosso caráter. Quem nós somos. Portanto, concluo dizendo que as características de uma vida de santificação, de consagração, é um amor crescente por Deus e pelo próximo. E aí fica difícil. Porque amar a Deus é fácil. É fácil amar a Deus. Eu amo a Deus, beleza. Mas e o próximo? E o seu próximo? Ah, mas o meu irmão vacilou comigo. E daí? Você já vacilou com alguém? Vacilou.
Ah, mas o meu irmão me traiu uma vez. E daí? Você já traiu alguma vez o seu irmão? Ah, mas o meu irmão falou uma coisa que eu não gostei. E daí? Você também já não falou alguma coisa para alguém que alguém não gostou? Ah, mas deu para entender, irmão? Essa característica de amar a Deus e ao próximo é fundamental. Assim como Deus nos ama, nós devemos amar a Deus. E assim como Deus nos ama, devemos amar ao nosso próximo. É uma questão até de lógica, porque Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, o amor tem que ser. Né? O amor tem que ser algo que flui naturalmente. Não é querer, repito, ter perfeição. Você deve lutar para isso. Mas não vai chegar lá, infelizmente. Mas não é por causa disso que você vai desistir no meio do caminho. Segundo, obediência irrestrita às Escrituras. O que é uma obediência irrestrita às Escrituras? Obediência irrestrita às Escrituras é como dizer o seguinte, está lá naquele versículo, algo que você gosta, isso aqui eu vi. Mas no versículo abaixo tem uma coisa que você não gosta, isso aqui eu elimino. Se você fizer isso, eu vou dar uma dica agora. Pegue a sua Bíblia e rasgue as folhas que você não concorda. Vamos ver o que vai ficar da tua Bíblia. Se bobear, vai ficar só a capa. Muito mal, às vezes, a capa, né? Repare. Por que isso? Porque nós somos tendenciosos ao erro. Repito isso. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Tem gente que vai pegar isso aí e vai rasgar mais rápido, porque vai começar por aí. Né? E assim por diante vai. Ah, mas é difícil. E quem disse que foi fácil? Ou seria fácil? Ou vai ser fácil? Não funciona assim. Não tem como. Ah, vamos participar de um culto hoje de consagração. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas cadê os frutos desse culto? Hoje vamos fazer um culto de santificação. Sim, ótimo, vamos fazer. Mas qual é o estado disso? Terceiro, arrependimento constante quando pecamos. Você sabe quando peca, você sabe? Ah, não sei. E não sou melhor do que ninguém. Se você sabe que quando peca, pede perdão a Deus. Humilhe-se diante do Senhor e diz, Senhor, perdoa, eu errei. Faça como Davi, homem segundo o coração de Deus. No momento que nós estivemos celebrando a ceia, Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, dá uma olhadinha para dentro e vê como é que você está, onde você errou, o que você tem errado, e conserte, endireite-se. Isso é uma vida de consagração, isso é uma vida de dedicação. E outra, se você não consegue fazer isso, aí eu vou dizer assim, ficou difícil, porque um dos gomos do fruto do Espírito é o quê? Amor. Isso aí. Percebe? Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança e assim por diante. Então veja, se é difícil, aí eu fico pensando assim, então onde é que está o Espírito Santo agindo na sua vida? Será que você pegou e convidou ele para entrar em seu coração e depois que ele entrou no seu coração, você falou assim, agora você fica sentadinho aqui, porque minha vaga no céu está garantida. Então, mas você fica sentadinho aqui e deixa eu cuidar da minha vida. É assim que funciona? Mas tem gente que faz assim. Tem gente que faz assim. E desejo de glorificar a Cristo em todas as áreas de sua vida. E aqui, na semana que vem, nós vamos falar. Existem três áreas da nossa vida. A santificação, a consagração, ela tem que começar na mente, ou no coração, como alguns dizem. A consagração, a santificação tem que agir na área espiritual. E a consagração, a santificação, tem que agir na terceira área, que é a física.
o dia a dia. As pessoas precisam ver o que você faz, o que você é. Então, pensemos nisso. Essas três áreas: mental ou coração, espiritual e física. Porque uma vida de santificação, uma vida dedicada a Deus, não é uma vida de ausência de lutas e dificuldades, mas é uma vida de perseverança em buscar a vontade de Deus. Deus possa nos abençoar. Amém? Para que essa situação, né, venhamos a viver o que Cristo quer para nós. É difícil. O que, é que os irmãos acham? Vamos lá. É. É muito difícil. Por que eu digo isso? Porque você peca. E quando você peca, é como se você tivesse quebrado, né? É difícil. É difícil quando você realiza uma obra e fica difícil essa obra condizer com a palavra de Deus. Aí você para ou tenta ajudar a situação criando uma desculpa. É difícil. Não é fácil, não. Né? Vou pedir aos nossos irmãos diáconos que venham até aqui à frente para nos ajudar na distribuição dos elementos. Jesus Cristo, quando estava sentado com seus discípulos à mesa, comemorando a Páscoa, né? Ele chega para os seus discípulos e faz aquele momento de lava os pés. Você lembra da história? Né? Você lembra dessa história? Pois bem. Esse momento ali que ele está fazendo aquele momento de lavar os pés, teve um discípulo, você lembra? E fala, não, você não vai lavar meus pés, não. Você lembra desse? Hã? Quem era esse aí? Pedro. Pedro era afoito, né? Pedro falava demais, né? Pedro falava as coisas que pensava sem pensar no que estava falando. Aí, Jesus Cristo, se você não te deixar que eu te lave os pés, você não tem parte comigo. Não é o lavar os pés que tinha alguma coisa ali. Não, não é isso não. Ali Jesus Cristo estava dizendo, mostrando humildade, reconhecimento. Porque aquela função de lavar os pés era a função dos servos. E Jesus Cristo, como mestre, pegava mal ele ali fazendo aquilo. Mas ele estava dando uma lição para os seus discípulos. Olha, eu vou fazer uma coisa por vocês. Vocês podem não entender agora, mas vai ser uma coisa importante. O quê? Eu vou dar a minha vida por vocês. E nesse sacrifício por vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Para que possamos alcançar outros que estão sem Cristo e sem salvação. Possam alcançar as pessoas com o seu testemunho de vida. Porque sem a qual ninguém vai ver a Deus. Lembra disso, dessa história? E aí Paulo fala, como eu falei, quando ele diz que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. E na noite em que Cristo foi traído, né? Pegou o pão, deu aos discípulos, pegou o vinho, deu aos discípulos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas depois de examinar, coma. Em outras palavras, veja o que está acontecendo, onde está o erro, onde está a falha, peça perdão e participe comigo, porque nós somos a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, ela tem que entender que somos falhos, temos problemas, mas mesmo assim, fazemos parte do corpo do Espírito Santo. Por isso, através desses elementos, quando nós distribuímos esses elementos, nós dizemos, você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, participe. E existe uma expressão que o pessoal fala, em comunhão. Já ouviu essa expressão? Pois é. O que é em comunhão? Está entrelaçado, né? Né, irmã? Entrelaçado. Está junto. Entrelaçado. E isso, para que aconteça, precisa ter uma força muito grande, uma dedicação muito grande. Uma dedicação em querer se ajustar. Você conhece essa história do porco-espinho? Conhece, Bruno, a história do porco-espinho?
Não. Porco-espinho é um animalzinho pequeno, né? Que ele tem do lado de fora muitos espinhos. Tenta pegar um. Ninguém se atreva, por favor. Ele vai jogar aqueles espinhos tudo em cima de você. Mas eles conseguem conviver juntos. Na sua raça, conseguem conviver juntos. Por quê? Porque eles sabem lidar com as dificuldades. Sabem conviver com a sua realidade. E está muito bem. Se eles não conseguissem se juntar, já tinham extinto há muito tempo, né? Desde o dia que Deus criou o porco-espinho. Né? Deus criou o porco-espinho e está até hoje aí. Né? Então, se eles não soubessem lidar com a dificuldade, já tinha acabado há muito tempo. Então, a mesma coisa eu e você. Eu sou um porco-espinho. Você é um porco-espinho. Todos nós somos. Temos nossos espinhos, nossas dificuldades. Mas uma vida de consagração é exatamente isso. É com a ajuda de Deus, através da sua palavra, o Espírito Santo em nós vai trabalhando para que essa engrenagem funcione. Por isso, Jesus Cristo deixou para nós esses elementos, para que nós nos lembrássemos do seu amor para conosco, como sua igreja amada, como sua igreja preciosa, a noiva preciosa. Então, agora, quando nós estivermos comendo e bebendo os elementos, vamos nos lembrar desse grande amor que ele teve para conosco, que precisa ser vivido e praticado. Vamos orar a Deus nesse momento, antes de entregarmos. Irmã Fátima, nos leve a Deus uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos ajude, né, nesse momento, a entender a palavra dele e assim poder viver. Pai querido, Deus amado, graças te damos, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, Pai, reunidos e unidos, Pai, com um só objetivo, Senhor, de te adorar, Pai querido. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de participar, Pai, do memorial do teu sacrifício, Senhor Deus. Que possamos cada dia realmente amarmos uns aos outros, Senhor Deus. E assim é um dos seus mandamentos, Senhor Deus. Continua com nossas vidas, Deus. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, tem música agora? Quando estivermos cantando, os irmãos vão estar entregando esses elementos, né? Cante conosco assim, Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida